maioria dos versos favoritos dos trinitarianos explicados biblicamente. Primeira parte. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Façamos o homem. No capítulo 1 de Gênesis, os teólogos trinitarianos tentam nos convencer que o Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Logo, na frase "façamos o homem à nossa imagem e semelhança", Gênesis, capítulo 1, verso 26, que para os teólogos trinitarianos significam 3 pessoas, para a Bíblia são apenas 2. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2 seres. E também, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, verso 3. Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versos de 16 a 19, explica que tudo foi criado por meio dele, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. 2 seres. Hebreus, capítulo 1, verso 2, explica que foi por intermédio de Jesus que Deus fez o universo. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 2 seres. Talvez você tenha ouvido pelos trinitarianos que o Pai e Filho não aparecem no Antigo Testamento. Mas isso não é verdade. Veja o texto de Provérbios, capítulo 30, verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Jó, capítulo 33, verso 4. O Espírito do Senhor me fez. Observe, o Espírito do Senhor e não uma terceira pessoa. Veja a explicação do texto anterior, Gênesis, capítulo 1, verso 26, que fala sobre a criação. E se você ainda tem alguma dúvida de quantos seres participaram da criação, veja o que Jesus disse: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. 2 seres. João, capítulo 17, versos 4 e 5. Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 10. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Verso 6. E quem há de ir por nós? Verso 8. Numa tentativa de convencer as pessoas sobre a existência da Trindade, surpreendentemente, alguns teólogos trinitarianos explicam que o Santo, 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 verso 6, se refere ao Pai, ao Filho e à terceira pessoa que eles chamam de Espírito Santo, mas a frase diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas veja que o próprio contexto contradiz essa ideia, verso 8, quando diz que, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede e seja salvo. Isaías, capítulo 6, versos 8 e 9. E é justamente no livro do profeta Isaías que se encontra a resposta para a indagação: Quem há de ir por nós? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Isaías, capítulo 53, verso 10. Ou seja, refere-se a Deus e a Jesus.
E se você está com dúvida a respeito de quem o profeta Isaías viu em sua visão, lembre-se que a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João, capítulo 1, verso 18. Ou seja, Isaías vê Jesus.